Olá, boa noite! Hoje, o Minuto do Pé, hoje vai ser 1 hora do pé. Hoje nós vamos conversar com a Miriam Carvalho, podóloga de São Paulo. Hoje nós vamos fazer uma, uma visita de Santa Catarina para São Paulo. Um bate-papo com a Miriam. Vamos esperar um pouquinho para ver se a Miriam... Opa! Opa! Chegou! Agora sim! Agora cheguei! Tudo bom? Boa noite! Boa noite! Tudo bom, Eli? Hoje... Prazer estar aqui contigo. Igualmente. Hoje é a hora do minuto pegando no pé. Hoje vai ser 60 minutos pegando no pé. Pegando no pé. Hoje nós vamos conversar com a Miriam, a podóloga de São Paulo, Miriam Carvalho. Ela é graduada. E hoje aqui a Eliana que vos fala uma técnica para informar a importância da podologia e do podólogo na sociedade. Convido você para participar desse bate-papo e convide os seus amigos também, porque pode surgir perguntas e a gente vai esclarecer qual é a diferença e qual é o trabalho, né? A área que nós podemos atuar e o que nós podemos resolver aí nos pezinhos, tá bom? Vamos lá. Aí, Miriam, palavra toda sua. Bom, então eu gostaria de me apresentar, né? Como a Eliana já falou, meu nome é Miriam Carvalho, eu sou podóloga há 15 anos, tenho graduação, já tenho 2 pós-graduações, graças a Deus, e sou uma pessoa que adoro o trabalho dos meus colegas que são técnicos, assim, tenho a maior admiração pelo trabalho deles. Sempre fui uma defensora ardorosa dos técnicos em podologia e fiquei muito grata e lisonjeada quando a Eli me convidou para participar desse bate-papo, né? O intuito desse bate-papo, na realidade, é esclarecer algumas coisas para as pessoas que não são da área da podologia, né? Que ainda tem aquelas... como vou dizer assim, aquelas restrições, né, de procurar um podólogo. Ah, não, eu faço lá no meu salão, né, faço lá com a minha manicure. Eu, particularmente, fui manicure, então eu fico muito, muito à vontade em falar do que as manicures podem ou não podem fazer, né, porque eu sou uma manicure, inclusive, formada por uma escola técnica bastante renomada aqui de São Paulo, então, assim... sei direitinho o que elas podem e não podem fazer, né? E qual é a diferença do trabalho? Né? Começamos, geralmente a gente também. Começa a partir da manicure, né? Eu também sou formada em manicure também, e aí a paixão foi tão grande que a gente foi avançando, né? Exatamente. Aí a gente sempre quer dar um passo à frente, e aí em função disso a gente começa a procurar novos horizontes, né? Buscar novos horizontes. No meu caso, surgiu a faculdade de podologia. A Eli está um pouquinho mais avançada, fazendo medicina germânica, umas coisas assim muito bacanas. A gente já teve um bate-papo bem extenso, né, sobre isso daí também, há uns dias atrás. Foi. Então é isso. O nosso intuito desse bate-papo aqui hoje é esse. E você, Eli, conta pra gente aí, qual é a sua formação, o que você faz, o que você não faz? Então, eu estou formada, né, técnica há 11 anos, só que como eu me considero hoje uma podóloga holística, então eu fui procurar medicinas alternativas que pudessem complementar meu tratamento, né, meus atendimentos na podologia. Então hoje eu tenho formação em medicina germânica, né, as 5 leis biológicas, e estou aí, daqui a pouco, também terminando a medicina chinesa, que é para complementar tudo isso, né?
E porque eu Certo. olho para o pé, né? Não, ó, a gente não pode separar o pé daqui, ó, do corpo, O da pé do cabeça, corpo, né? É o né? pé do corpo, é aquela história. Quando você senta numa cadeira de podólogo, você não sentou só lá um pé, né? Você sentou um É, corpo inteiro. o corpo Então, inteiro, né? um E corpo tudo que inteiro. acontece no emocional vai lá pro pé. O tadinho do pé É, que sofre. reflete. Reflete no corpo inteiro, aliás, né? Aliás, aqui, né, Miriam, nós temos toda. Aqui é um microsistema, né? Temos todos os pontos Sim, de todos os órgãos aqui, né? E aqui exatamente. a gente dá para fazer uma leitura biológica aqui, só É olhando os verdade. pontos, né? É verdade, é verdade. E nesses tempos de pandemias, Eli, como que você tem atuado? O que que você teve que mudar na sua apresentação? O que que é necessário? Eu tive que me adequar bastante, né, para fazer atendimentos, porque eu passei a fazer atendimentos em domicílio e não na Uhum, clínica, porque não pude, né? A clínica uhum. não pôde abrir, consequentemente eu não pude trabalhar dentro da clínica. Então, desde praticamente que veio aí a pandemia, eu estou atuando em residências. Uhum. E o que que mudou para você? Por exemplo, para mim mudou é, o gasto com EPIs, né? A gente gasta muito em Uhum. EPIs e para os nossos ouvintes aí que estão participando do nosso bate-papo que não sabem o que são EPIs, EPIs é todos aqueles equipamentos que a gente usa Luva, de segurança, touca, né? né? Luva, touca, máscara, avental, propé, é tudo descartável, né? Isso. E para você, você também Então, entrou Miriam, nessa fila? eu não atendo a domicílio, eu trabalho dentro de um salão de estética, né? E lá, a única coisa que mudou para mim foi eu tenho que deixar um tempo um pouco maior, né? Eu já deixava, mas eu tenho que deixar um pouco maior, porque eu faço a higienização na sala completa, desde o chão até a Sim, cadeira, cada cliente que entra e sai, né? E aí também me paramentar novamente para atender o próximo. Então, estou tendo que deixar porque tudo que a vigilância pede, a gente já faz, né? Já está sim. na grade curricular do curso técnico e do graduado, toda essa orientação de EPI, de tudo, higienização, É, essa esterilização, já. é uma das grandes diferenças, né, do profissional que É, realmente é formado, né, que tem um diploma, que frequentou um curso técnico universitário, né, daquele profissional que fez aquele cursinho de final de semana ali na é, esquina, né, e acha que só pondo máscara e luva tá tudo belezinha, ele pode é. atender quem ele quiser, né? E às A vezes gente nem isso, tem né? às vezes nem isso. E a gente tem essa preocupação realmente de para cada indivíduo que a gente atende, tirar toda a paramentação, É, né? No caso de você, então, que está dentro de um ambiente específico, tem que se fazer toda a higienização da sala antes do cliente entrar e após o cliente sair, né? Isso realmente demanda um tempo, é. né? E é que eu falo, é aquela coisa da ética, né? A ética é que vai dizer, a ética de cada um é que vai dizer aquilo que ele realmente tem que Sim, fazer para não ficar, como se diz, para não ficar sujeito, né, a transmitir uma doença é, agravando o que já está ali, ou né? se contaminar, ou se É, contaminar, né? ou Então é muito contaminando também. importante, Uhum. é muito É, importante para o que a que gente precisa salientar bastante, né, Miriam, é que existe um diploma de técnico e um diploma de graduação, isso de graduação né? e que E que ambos, seja ele um ou outro, tem que ficar num local bem visível, né? Para que o cliente, isso, quando entre ou na recepção do seu estabelecimento ou na sala de atendimento, ele veja, né,
ele veja o diploma dessa pessoa. Às vezes o cliente acha que é exibicionismo. Né? Eu já tive clientes que falaram assim para mim, nossa, mas precisa colocar o diploma na parede? Eu falei, precisa, isso daí não é luxo, isso daí é necessidade. Primeira coisa que a vigilância sanitária pede quando ela entra no seu estabelecimento, onde está o seu diploma? Cadê a sua qualificação? É a segurança que o paciente tem que ele está sendo atendido por um profissional capacitado, qualificado, né? Qualificado também, né? Então, essa é a diferença, né? Porque não ai, queridas, né? Que lindo. Olha, já tem aí que você é minuciosa, que você tem mãos de anjo. Queridas, né? Parabéns. E aí, o que a gente precisava falar um pouquinho mais é que não existe curso de especialização na área do embelezamento para desencravar a unha. Quem deve fazer isso não existe manicure. O podólogo, né? Isso, não existe cursos. E tem cursos livres também, porque às vezes aparecem técnicas novas que não tem na grade curricular e que nós, podólogos, podemos fazer para ter informação para melhorar o nosso procedimento de atuação, né? O nosso protocolo de atuação. Isso. E gente, fujam de manicures que falam assim, eu fiz um curso de aperfeiçoamento com técnicas de podologia. Isso não existe, tá? Não existe. Está jogando dinheiro fora, né, Miriam? É que infelizmente, como o cliente não sabe, o cliente acha o máximo que a manicure está como se fala, se projetando, crescendo, né? Só que não é bem assim que a coisa funciona, né? Não é bem assim que a coisa funciona. A gente precisa tomar muito cuidado, porque uma unha encravada, mal cuidada, mal tratada, mal retirada, ela pode levar à amputação do dedo ou até do membro inferior, mesmo se a pessoa não for diabética. Se ela for diabética, então, gente, isso daí é um meteoro de rapidez. Né? Então, assim, muito cuidado mesmo, gente. Às vezes você economiza hoje para gastar 10 vezes mais, 100 vezes mais amanhã. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. E se você for pôr na ponta do lápis, né, a sua saúde, ela é importante, né? No caso, não é um gasto que você faz com o seu pé, com o seu corpo, é um investimento, né? Por conta de que quando você tem uma unha encravada, você modifica a tua pisada, né? E você pode machucar articulações do teu corpo todo, né? E aí tá a complicação, porque não é só ir lá e fazer a retirada daquela pelezinha, daquela unha que tá ali, né? Porque depois é muito mais complicado. O corpo cobra, né? Porque ele responde biologicamente a tudo, né? Uma pessoa que está dizendo assim, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas infelizmente não é. Eu já tive casos de pessoas que disseram para mim que foram em podólogos, aparecem para mim com situações gravíssimas e falam para mim assim, nossa, mas eu fui numa podóloga. Não sei aonde, eu não faço questão de dizer de saber nome, cidade, nem nada. E aí você começa a conversar com a pessoa, né? Porque você veja, tem certas coisas que um podólogo jamais vai fazer. Jamais vai fazer. Por menos prática que ele tenha, por mais que ele seja recém-formado, certas coisas ele não vai fazer. Então, quando a pessoa chega no seu consultório com determinadas avarias, né? Vamos dizer assim, com determinadas avarias nos dedos, são verdadeiras avarias, com determinadas avarias nos pés, e fala que foi no podólogo, você começa a conversar com a pessoa, você percebe que ela não foi no podólogo. Ela foi em alguém que se diz podólogo, mas não é. Sabe? É por isso que é muito importante vocês que não são da área de podologia, né? Ou seja, os clientes, quando entram num local que
oferece o serviço de podologia, você exija o diploma, não é certificado, gente, é diploma, tá? De podólogo, tá? Porque é o diploma que vai habilitar a pessoa a exercer aquela profissão. Veja, médico não tem certificado. Farmacêutico não tem certificado. Fisioterapeuta não tem certificado. Né? Ele vem escrito aqui, ó, diploma. Né? Diploma. Muitas vezes, agora deixa eu até mostrar aqui, ó, muitas vezes, que nem eu tenho o graduado, ó. Isso. Não tem, vem só o nome da universidade aqui, dizendo que eu concluí um curso X, tá certo? Não é necessário. Agora, quando você faz um curso de aprimoramento ou um curso de extensão, o que acontece? Aí você ganha um certificado. Isso, tá? aqui. Exatamente, aí você ganha um certificado, porque certifica que você é uma pessoa apta a frequentar aquele curso que você frequentou e que você concluiu. Isso. Então, seriam pequenas especializações, né, principalmente a nível técnico, né, porque as especializações em nível universitário são os MBAs, são as pós-graduações, né? Então, essas diferenciações, gente, é muito importante. Você entrou na sala do profissional, tem um monte de quadro na parede, cheio lá de papelzinho dizendo que ele fez 2.999 cursos. Lindo! Procura o de curso técnico ou universitário primeiro. Depois disso, vocês vão ver o resto, porque senão não adianta nada ele ter aquele monte de certificado se ele não tem nem o embasamento para ele ter feito o curso que ele diz que ele é certificado para exercer. Tá? E sem contar que os instrumentos, né, usados na podologia hoje, eles têm que ter uma habilidade para manuseá-los, né? Porque pode... É pérfuro cortante, né? Pode dar algum problema e aí a pessoa que está não habilitada, ela pode ficar apavorada e complicar mais o caso, né? Complicar mais. Você sabe sem contar, né, Miriam, a analgesia, né? Tem gente que trabalha com anestésico. Anestésico é só médico que pode dar. Não. Dentista, exatamente. Veterinário, podólogo não trabalha, enfermeiro não trabalha com anestésico. Nem enfermeiro, exatamente isso que eu queria falar. Nem enfermeiro pode aplicar anestesia. Na realidade, nós somos proibidos de usar até anestésico local. Sim. Mas é local. Se a pessoa tiver alergia pelo princípio ativo do anestésico, ela pode entrar em choque anafilático, inclusive com anestésico local, gente. E aí o podólogo não vai saber te socorrer e você vai morrer. Vamos ser bem alarmista, extremista, mas essa é a pura verdade. Não. Tá? A gente nunca sabe em choque. Quem está sentado lá na cadeira, por mais que tu faz uma ficha de anamnese... você não vai perguntar para ele, você já teve choque anafilático por alguma coisa, o princípio de choque anafilático? Às vezes ele nem sabe o que é, né? O que é isso, né? Você tem alergia à anestesia? Não. E o que é pior, né? Às vezes a pessoa já tomou 3, 4, 5 anestesias lá no dentista, nunca teve nada. Ela vai tomar uma em outro lugar e começa a entrar em choque. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Então, e para quem não dá anestesia. Né? Para quem é a podologia, né, Miriam? Quem é que pode frequentar um gabinete de podologia, né? A podologia atua hoje em várias áreas, né? E principalmente, né, multi-interdisciplinar, né, Miriam? E ela atende quem? Ela atende, além da prevenção, né? Nós temos ali a atuação esportiva, a pediátrica, a gestacional, a diabética e a oncológica também, né? Isso. E também tem toda aquela parte que é relativa às áreas de trabalho, né? Então, pessoas que trabalham em empresas que exigem calçado de segurança,
né? Aquela bota com biqueira de aço, aquilo lá é uma maravilha para causar uma série de problemas nos pés. Aqui né? no sul o pessoal chama de coturno. Coturno, é um coturno, a gente chama de bota de segurança, mas é um coturno, com a biqueira de metálica. Então você é obrigada a ter um atendimento diferenciado para essas pessoas, porque você não vai conseguir aplicar o mesmo tratamento que você aplica no esportista para uma pessoa que trabalha com calçado desse. Né? Você tem que ter uma outra forma de encaminhar o tratamento. O tratamento pode ser até o mesmo. As fitoterapias aplicadas podem ser até as mesmas. Porém, você vai ter que ter uma outra forma de aplicá-las. E você só vai saber isso se você for uma pessoa devidamente estudada e preparada para atuar com referência a isso. Né? E quanto à equipe multidisciplinar, conta um pouquinho mais sobre o atendimento do podólogo nos esportistas, né? Porque você tem um trabalho diferenciado, porque você faz uma avaliação postural, né? Veja bem, e não só aí a avaliação postural, ela não é só no esportista. Sim. Né? A avaliação postural, ela deve ser feita sempre que um cliente, né? O cliente chegou na sua clínica, você vai fazer uma avaliação, uma ficha de anamnese nele, e você vai fazer uma avaliação postural. O porquê dessa avaliação postural? Porque se o cliente, ele tem um problema ocular, vai afetar na forma como ele pisa. Se o paciente tem um problema odontológico, né? Uma maxila retraída ou uma mandíbula proeminente, tudo isso vai afetar na postura dele. Afetando a postura, até uma mordida cruzada. Sim, se ele tiver um problema qualquer de mastigação, também pode afetar na pisada dele. Então, a gente tem meios de fazer avaliação nessa pessoa e saber se ela tem ou não esse problema e encaminhá-la para o profissional competente. Um ortoptista, no caso da visão, um odontólogo, no caso dos dentes, né? Que mexa com aparelhos, enfim, a gente tem essa capacidade de fazer esse encaminhamento, tá? Sim. Muitos dentistas não sabem disso, muitos oftalmos não sabem disso, e praticamente nenhum cliente sabe disso. Nenhum sabe, exatamente. Praticamente nenhum cliente sabe disso. Então, assim, aquela cliente que você tem no seu consultório, que você trata de uma onicofose, a famosa pelinha na lateral do dedo, né? Você faz tudo direitinho. Você faz todo o procedimento correto. Você já não sabe mais o que fazer com essa cliente, né? Muitas colegas de profissão me procuram, o que eu faço? Gente, faz uma avaliação postural nela. Se ela tiver um problema auditivo, oftalmológico, problema de mordida, com certeza ela vai estar pisando errado. A Vânia Leme está falando assim, eu não sabia, e é verdade, né? É que aqui então, assim, não são todos os técnicos que têm essa formação de posturologia, né? Posturologia, é um curso à parte, mas na graduação já está na grade curricular. Isso, né? Na graduação a gente tem algumas cadeiras que a gente já sai de lá habilitado. Então, a posturologia, que é uma parte da fisioterapia, nós já saímos habilitados a fazer. Palmilharia, tá? Trabalhar com palmilhas, que é uma paixão que eu tenho na minha vida, mas é uma coisa bastante específica e custosa. Infelizmente, não dá para você trabalhar com palmilharia se você não tiver um público certo. Né? Aí você já tem que trabalhar com fisioterapeutas e outros ortopedistas para que eles te encaminhem para esse trabalho. Mas a gente tem noção de palmilharia, e o que também nos ajuda muito no quesito postural, tá? Da orientação postural do cliente.
A gente já sai da faculdade sabendo trabalhar com laser, tá? A gente já sai da faculdade com um embasamento completo para se trabalhar com laser. Depois você pode ir fazendo cursos correlatos e paralelos, né? E ir se especializando, mas você já sai da faculdade capacitada a operar com laser, né? Então, assim, é bastante interessante. E como você disse, tem alguns técnicos, alguns podólogos técnicos que fazem esses cursos também são oferecidos, né, para quem não é graduado, e é muito interessante, porque muda totalmente a sua visão de fazer o tratamento no cliente, né? Você não vai ficar o tempo inteiro botando órtese na unha do cliente, você não vai ficar o tempo inteiro fazendo remoção da onicofose do cliente e colocando anteparo do ladinho, né? Porque você sabe que isso não vai adiantar. Ele primeiro tem que corrigir a visão, a audição, a mastigação, e aí você pode tratar daquele pé dele, né? Na época da faculdade, bem rapidinho, na época da faculdade a gente soube de um caso de uma pessoa que foi assim, levou um filho para fazer uma palmilha e um adolescente, uns 15 anos, ele usava aparelho, beleza, bacana, a gente pôs a palmilha, deu tudo certo, passou um tempo, ele tirou o aparelho e aí começou a apresentar problema novamente, né? Então, assim, o problema dele não era a palmilha, o problema dele era bucal. Né? Então, aí ele precisou voltar a usar aparelho durante mais um tempo para poder corrigir esse problema. E aí, a palmilha foi um complemento, digamos assim, né? Tá, mas o problema dele não era nos pés. Tá aí a importância da multi-interdisciplinar, né, Miriam? Porque sozinho, né, não se faz, né? Não se faz muita coisa, né? Muita coisa, Tem coisas que você precisa de outros profissionais competentes, né? Exatamente. Para você poder encaminhar. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa idosa, né? Você não vai fazer uma avaliação postural nessa pessoa porque ela já está assim, ela já está fixada, digamos. Isso, né? O corpo já está todo adaptado. O corpo já está todo adaptado ali. Então, o que acontece? Às vezes as podólogas mais novas que estão começando agora na profissão pegam um caso de um paciente que tem dedos sobrepostos, seja qual for o dedo do pé, mas tem o dedo sobreposto. Ela quer porque quer colocar ali uma órtese de silicone para aquele dedo. Quantos anos tem a pessoa? Ela já tem 80 e tantos anos. Ela reclama de dor? Não. Então deixa, porque se você colocar uma órtese ali, você vai causar dor nela. Sim, né? Ela já anda perfeitamente com aquele dedo sobreposto. Então aquilo ali não tem o que arrumar. Então é a tal história. Você tendo o conhecimento devido, você sabe até onde você pode ir. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. Né? E qual é a faixa etária, né? Hoje em dia é importante saber a faixa etária, da onde vem a naturalização, né? Tudo, porque a questão da você pele... Tem que saber. A questão da pele, para você indicar um creme, né? Você tem que saber também da farmacologia e cosmetologia para você poder indicar... Sim, você tem que ter um produto para essa pessoa usar. Por exemplo, a gente falou aqui, né, de mulheres grávidas, né? Então eu sempre brinco que grávida nem água benta a gente receita para ela. Então é muito comum, às vezes, eu ter colegas que me pedem orientação, colegas de profissão, por eu já estar há 15 anos na profissão e tudo mais. Olha, eu recebi uma grávida, não sei o quê, eu posso indicar para ela usar isso? Não. Não. Grávida, gente, é um cristal. É um cristal muito fino que você evita ao máximo de manipular, né? A gente tem que pensar que o corpo dela está passando por uma transformação
enorme, onde está trabalhando por duas pessoas, né? Por ela e aquele ser que está dentro dela. Então, geralmente grávida desenvolve uma série de alergias, né? Em função do peso, o pé começa a aparecer uma série de alterações. Então, calos que ela nunca teve, o pé começa a ficar mais largo, né? Inclusive tem grávidas que reclamam que durante a gravidez perde todos os calçados e depois o pé vai voltando. É normal, em função do peso, muda o seu centro de gravidade, né? Então, tudo isso influencia. E muitas vezes nem volta, né, ao normal. Muitas vezes nem volta, porque aí tem um estiramento da musculatura podal e você não consegue mais fazer com que ela volte, ou se ela volta é tão pouco que não volta a ser mais o mesmo pezinho. Exatamente. Né? Você vai ter que usar sempre um sapato de número maior ou de conformação com uma caixa mais larga, não tem por onde. E tem a questão dos oncológicos, né, que não podem usar os cremes normais, né, a gente tem que ter uma linha específica para atendê-los, né, uma linha livre de parabenos, livre de álcool, de perfume, né, de vários... de vários glúten, produtos, né? Vários produtos que vai ali na composição do creme que não pode ser usado em pessoas oncológicas, né? Geralmente o paciente oncológico, geralmente o paciente oncológico, ele já tem um kit, né? Que o próprio oncologista já determina para ele usar durante o tratamento, principalmente pacientes que faz quimio e rádio, né? Quimioterapia, radioterapia. Eles têm como é que se fala? Eles têm uma prescrição já, né? Uma prescrição já de produtos, né, específicos para que eles usem, né? É muito delicado, a pele fica muito delicada e você às vezes querendo usar alguma coisa para ajudar acaba atrapalhando. Sim. Então, para paciente oncológico também é bastante complexo. Né? Mas o podólogo que o podólogo que é habilitado, né? Ou técnico universitário devidamente habilitado, ele tem a capacidade esse conhecimento de tratar, também, né? Tem o conhecimento de como tratar, de como cuidar, né? Exatamente. O procedimento ali no gabinete é individual, né? Sim. É personalizado. Sim. O que é aquele negócio, né? O médico, quando te atende, né? Aquele medicação que ele te indicou não é o mesmo que vai indicar para tua vizinha, né? E o podólogo também trabalha exatamente assim, por conta do curso, que é um curso que tem embasamento científico, é baseado na ciência, né? Como todo mundo adora falar, né? Para quem não sabe, podologia é a área da saúde e em muitas literaturas vocês vão encontrar que ela é uma extensão da medicina. Exatamente. Por quê? Porque em países como Estados Unidos, podologia, que é denominada podologia, o podólogo lá é denominado podologista, o podólogo com graduação é denominado podologista, e na realidade ele faz medicina. E depois ele faz 4 anos de especialização em podologia, e lá sim ele anestesia, ele faz pequenas cirurgias, né? Nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, né? As graduações lá são diferenciadas daqui do Brasil. Lá sim eles podem fazer isso. Formado lá, vindo para cá, só se fizer equivalência, a equivalência da profissão aqui. Mesmo que lá o diploma seja maior e tudo mais, não pode. Uma pergunta, não consigo usar salto alto, para mim é muito desconfortável. Isso é só por não ter o hábito ou por ser algo que possa ser alterado para conseguir utilizar? Vânia, se você nunca usa salto alto, obviamente quando você usar vai ser bastante desconfortável. Provavelmente você vai ter bastante dor nas panturrilhas, né?
para podólogos no gastrocnêmio, na região do músculo gastrocnêmio, ou na região poplítea, que aqui é a região atrás do joelho, tá? Você vai ter, às vezes, dor na musculatura que envolve a patela, você pode ter dores nos tornozelos, tá? Agora, depende da dor, né? Tem aquela dor de que eu nunca usei o salto alto, tô usando, então a sola do meu pé tá doendo, eu tô com uma dor, as pernas estão doloridas, mas isso 2, 3 dias você para de usar, passa, ou você deixa de usar o salto só que você foi numa festa, para. Tá? Pode também na coluna, né? A coluna também pode doer, né? Agora, se quando você usa o salto alto, é muito desconfortável, a ponto de te causar dores, e essas dores não cessam, e elas perpetuam por vários dias, 5 dias, 6 dias, aí eu te oriento a procurar um fisioterapeuta, um ortopedista, né, que são pessoas mais capacitadas para te fazer uma avaliação e saber se você tem algum outro problema que não só a falta de, vamos dizer assim, experiência de usar o salto alto. É que quando usa salto, né, Miriam, se comprime, né, eleva o calcâneo aqui, esse osso maior do pé, e comprime toda a musculatura local, né? Tanto a do calcâneo tá como da região do antepé, né? Do antepé. Tem aqui o tendão de Aquiles, né? Que se insere aqui. E aqui tem são mais de 108 articulações, né? Se não me engano. Exatamente. Que você comprime aqui. Então, quando você eleva aqui, você contrai tudo e você não recebe oxigênio suficiente, né? Sim, a irrigação fica comprometida, a irrigação sanguínea fica comprometida. E daí também que você pode ter várias lesões, tanto nas articulações daqui, da região daqui da mobilidade do pé, como também de toda essa estrutura que está acima, né? O salto alto, ele não só prejudica aqui embaixo, ele prejudica toda uma estrutura. É uma via de mão dupla. É um efeito de baixo para cima. Tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Exatamente, a lei da física, né? O peso com que você pesa é exatamente igual à força contrária que você recebe. Exatamente. Então você vai ter toda uma... Na realidade, quando a gente usa salto alto, a gente tem uma alteração toda postural, a gente perde o nosso centro de equilíbrio, certo? O nosso centro de equilíbrio normal muda totalmente, né? Você, quando coloca um salto alto, você se anterioriza. É muito difícil a pessoa que coloca um salto alto saber ficar ereta no salto, muito difícil. Todo mundo dá uma anteriorizada, né? E com referência a isso, você vai mudando toda a sua postura e vai causando uma série de problemas. Vou dar um exemplo meu, rapidinho, que é muito chato a gente ficar falando da gente mesmo, mas, por exemplo, eu trabalhei a minha vida inteira, eu trabalhei 20 anos na área administrativa financeira, em escritório, precisava, como que se fala? Tá sempre de roupa social, salto alto, e nunca tive um calinho no meu pé, nada, salto alto, bico fino, nada. Eu sempre fui uma chata de galocha com relação a sapato, sempre odiei calçado me apertando, então eu sempre usei sapatos, apesar de ter bico fino, sapatos super confortáveis, tá? Só que a idade chegou e com ela uma série de probleminhas, um deles as artroses, né? Então hoje eu tenho artrose nas mãos, eu tenho artrose nos cotovelos, nos ombros e elas já me pegaram os joelhos, né? Ela já me pegou os joelhos e os tornozelos. Então, por exemplo, eu que era uma pessoa que corria de salto 15 na rua, né? Eu corria. Para mim, estar de salto era a mesma coisa. Eu tropeçava de salto de sapatilha, mas de salto alto eu corria. Hoje eu sou uma pessoa que salto alto para mim é coisa de vovó. É só se for para eu ir na festa e ficar sentada.
Porque senão eu não posso mais usar, entendeu? Me doem as pernas. Aí eu fico uma semana, que nem a Vânia está perguntando, viu, Vânia? Aí realmente, aí eu fico uma semana com dor nas pernas, focada nas patelas, né? Então nos joelhos, focada nos maléolos, na região do tornozelo, Sim, tá? né? Mas eu tenho uma doença, tá? Eu Os, tenho uma doença, os maléolos, para quem os não sabe, maléolos são aqueles ossinhos ossinhos do tem lado. aqui, ó. Isso, são aqueles ossinhos laterais que temos nos pés, né? Então ali dói muito. Mas é em função disso. Então, Vânia, se é só quando você põe o sapato, fica um dia, só fica no dia e no dia seguinte te doendo, não é nada não. É falta De de uso hábito, né? de hábito de usar o sapato alto. Só isso, tá? Que mais? Quem mais tem alguma perguntinha para nos fazer? Gente, o intuito desse nosso bate-papo hoje aqui que a Eli me convidou é para que realmente a gente tire a dúvida de quem não é podólogo, tá? Que não conhece, que até desconhece que para exercer a profissão você tem que fazer curso, né? Que nem Isso. eu já tive cliente que me perguntou, mas para fazer podologia tem curso? Mas tem faculdade de podologia? Bom, essa que me perguntou se tem faculdade de podologia, pelo menos ela sabia que tinha que ter o técnico. Não, eu sabia que tinha o curso técnico, mas tem faculdade? Né? Tem. Aí eu conto que eu sou da primeira turma, lá, primeira turma de podólogos brasileiros, universitários, é a minha turma. Nós éramos em 18, tá? Então eu sempre brinco com todo mundo. Se hoje em dia está espalhado de faculdade de podologia aí pelo Brasil, É, a minha turma brigou e lutou por isso, porque a própria universidade na época não queria que o curso fosse regulamentado. Né? E aí é uma ela história longa foi, que outro dia a gente conta. Eu sou pioneira, é, graças a Deus. ela foi a Eu tenho pioneira orgulho. e eu estava na primeira turma aqui do curso de Santa Catarina, de Olha Florianópolis, que de legal. técnico. Olha Eu que cheguei legal, tá aí vendo? no congresso em São Paulo, e aí lá onde foi divulgado o curso que você fez. Olha só, a gente quase se Você encontrou vê lá. que bacana? Você vê que bacana? E Muito legal, né? a gente tem muito orgulho, sim. Eu, particularmente, tenho muito orgulho de ter participado dessa primeira turma, porque foi uma turma batalhadora e muito engraçado, assim. Nós éramos 9 que não éramos nem técnicos, eu não era técnica, né, de Sim, podologia. Éramos 9 leigos e 9 técnicos. Então era uma turma de 18, meio a meio. legal. Né? E foi muito bacana porque esses colegas que já eram técnicos nos ajudaram muito, nos ensinaram bastante. Então a gente saiu de lá com uma carga de conhecimento bem interessante mesmo. Hoje em dia, né, a podologia está aí para quem quiser se habilitar, para quem quiser conhecer mais, é uma área muito bacana. É, sim. Engatinhando aqui no Brasil, mas muito bacana. Tá. E cada vez vai ficando melhor, né? Se Deus quiser. Aproveitando o gancho aí do salto alto, né? Queria falar um pouquinho sobre os bicos finos, né? Eu tenho um exemplar aqui que eu carrego para tudo quanto é lado para fazer a demonstração, né? Isso daqui é uma pegada, né? Uma pisada, né? Que eu desenhei lá de uma cliente. E aí eu queria falar para vocês, esse aqui é o famoso bico fino. Ele não é salto alto, mas ele é bico fino. As famosas rasteirinhas, como é que fala, Miriam? Sapatilhas, né? Que o povo adora Sapatilha. usar, né? Então, olha só os danos que pode causar no seu pé, né? Olha aqui, ó. Aqui, a sola, né? Agora eu vou pegar aqui uma solinha, que é a mesma, e colocar aqui. Olha como é que fica o pé dentro do calçado, É né? facinho acomodar esse pezinho nesse sapatinho. Né? Então, assim, são os cuidados, né, que a gente tem que ter também nas escolhas de calçados, né? Isso aqui tudo comprimido aqui dentro, ó. Um Tudo, olha, podólogo habilitado vai poder né? orientar o cliente com E referência a aí, isso, mostrar para ele, não é verdade? e quando a gente fala assim que a saúde começa lá no pé, é verdade, porque você comprime aqui, ó,
você não manda oxigênio, porque aqui na panturrilha, no gastrocnêmio, né, existe o Exatamente. coração de bombeação de sangue, o retorno venoso, né, Miriam? O Sim, retorno do sim, sim, sangue lá para o coração, para a grande circulação sistêmica. E aí sim. é que tá, as pessoas não atinam sobre isso, né? Você passar o Por puro dia inteiro, desconhecimento, né? um dia inteiro fazendo isso aqui, ó, né? As dores de Depois não sabe o que até cabeça, dói, né? as hérnias de disco, o joelho, tudo vai machucar, porque não vai receber oxigênio. Gente, o que mais adoece o corpo? Esses dias atrás teve um documentário sobre a verdade sobre o câncer. Eles falaram assim, que câncer, para ele atingir o corpo, é falta de oxigênio. Então, olha só a importância que é de você não apertar o seu pé, não comprimir ele dentro do sapato. Porque se você não mantém uma oxigenação no teu corpo, se você só consegue com a respiração, e se você não tem o retorno venoso, né, o retorno do sangue que desce, que ele tem que subir, olha as complicações aí com o teu estresse, né, com as suas preocupações, o quanto de patologias, de doenças você pode estar ali acumulando no teu organismo, que depois pode vir gerar uma doença grave, né? Desde o diabetes, que hoje a gente consegue conviver com ela através da medicação, mas e para aquelas que não têm medicação? E precisa dar uma oxigenação correta, né? E aí isso as pessoas elas não cuidam do pé. Elas vão comprar calçados Pela beleza. pela beleza. E Pela beleza. esquece o quanto é importante. Já tem um trabalho que eu vi outro dia, depois eu vou postar lá no meu YouTube, que foi a pesquisa que fizeram sobre a evolução da espécie em relação aos pés devido ao calçado que se usa e o piso, né? Porque a gente foi feito para. Isso aqui tem todas essa articulação para caminhar de acordo com o piso, com o solo, que é irregular, né? E hoje está tudo calçado, calçamento, asfalto, não se tem mais terreno irregular, principalmente nos grandes centros, e aí a mulher ainda bota um salto alto. Então, o estudo estava sendo feito que nós vamos perder essas articulações, né? O pé vai ficar chato, vai ficar reto. O corpo humano ele é uma máquina muito inteligente. Então, de adaptação, né? Tudo que você deixa de usar, ele deixa de produzir. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa, como eu disse, eu usei salto alto muitos anos, direto. Eu não tinha um tênis, não tinha uma sapatilha dentro do meu armário. Era somente saltos altos. Quando eu tirava o salto e punha o pé no chão, a parte posterior da minha perna doía todinha, né? Todinha, principalmente na região do joelho, né? Atrás do joelho, da região popilítea, até o tendão de Aquiles lá embaixo, no calcanho. Aquilo doía, mas doía assim parecia que tinha pequenas mordidinhas ali. O que aconteceu? De tanto eu usar sapato alto, eu tive encurtamento do tendão. Por quê? Por que o organismo vai ficar alimentando um objeto, digamos assim, né, que não tem a função de 100%? Ele vai tirar a energia daquele objeto de 100% e vai transferir para outro lado do corpo, que em função de eu estar usando o salto, eu vou precisar. Sim. Então, o tendão encurtou, a musculatura encurtou, certo? Porque eu não precisava usar ela inteira, porque eu não punha o pé inteiro no chão. A partir do momento que eu deixei de usar salto alto, eu parei de ter a dor, né? E tudo voltou ao normal, porque eu comecei a estender novamente, né? A perna todinha, a andar com o pé mais reto. Então, eu voltei a ter a musculatura normalizada e sem sentir a dor, né? Então,
Se A você fica Adriana andando muito tá, tempo, é. fala. A Pode Adriana está falar que eu não estou vendo perguntando aqui. como que eu uso o conteúdo da medicina chinesa no meu atendimento da podologia, né? É, Certo, eu estudo a auriculoterapia chinesa. Não é uma certo. acupuntura, né? Mas eu tenho todo o embasamento. Eu estou fazendo vários cursos de aperfeiçoamento nessa área e eu atuo, sim, porque que é um outro, a orelha é um outro Aham, microsistema, né? aham. Por que que eu optei para usar a orelha? Porque aqui, ó, você não pode colocar agulhas, você não pode colocar sementes aqui, porque você vai pisar. Então, eu trato o pé, as patologias que tem no membros inferiores, como inchaço, alergias, tudo que se dá ali, onicomicose, eu reforço a imunidade e Uhum. tratamentos aqui no pavilhão auricular. Auricular. Dores nessas dores que a Miriam disse, panturrilha, dores nos pés, nas articulações, tudo que está da cintura para baixo, né? Da cintura para baixo, eu Sim. atuo lá no pavilhão, porque lá eu consigo tirar dor, né? Eu tiro a dor assim com a mão. O que facilita isso? Facilita menos quantidade de fisioterapia que esse paciente vai fazer, tá? Porque ele precisa de fortalecimento de musculatura. O edema que se dá ali, da compressão do pé, de todo, ele melhora, então melhora a oxigenação. Então, benefícios, ó, inúmeros, é fantástico os benefícios de uma auriculoterapia na podologia. Você consegue ajudar o teu paciente Isso, Adriana. até na questão da diabetes, tá? E aí, A Adriana está falando assim, você percebe no pé e trata na orelha. Sim, porque existe uma exato. conexão, tá? O nosso corpo é um emaranhado É. de terminações nervosas. E todas as terminações nervosas passam por nossas extremidades. Por isso que você Isso, faz uma reflexologia no pé para destravar uma torcicolo, né, isso. uma dor no ombro, tem os pontos corretos. A acupuntura também faz isso, só que a acupuntura também trabalha em outros, Com a em mão outros também, pontos, né? Uhum. né? Aqui estão perguntando se o podólogo trabalha somente com os pés ou com as mãos também. Nós também podemos trabalhar com mãos no quesito tratamento de unhas, tratamento da pele, aspereza, fissuras nos dedos. Não há nada que nos proíba de trabalhar com as mãos. Até porque unha é uma só. Unha da mão e unha dos pés, a composição, digamos assim, é a mesma. Tá? Então não existe nada que nos impeça. Tá? Adriana, é assim, ó, a reflexologia, ela é É excelente uma também outra para se coisa, tratar, mas é é uma uma outra outra coisa. técnica, né? Só que o nosso corpo, ele tem vários microsistemas, né? Até a língua é um microsistema. O Sim, rosto, a cabeça, a mão, o pé, o abdômen também é considerado um microsistema na acupuntura, né? Então, assim, lá no pé eu atuo também, né? Eu faço uma leitura biológica lá e vou no pavilhão. Por quê? Porque ali no pavilhão eu também consigo fazer uma leitura dos órgãos internos, que eu não tenho ali no pé. O pé eu consigo quando já está, vamos supor, com uma, espessamento, um espessamento nessa região aqui, eu consigo também olhar o órgão como é que está. Eu consigo ver aqui o órgão que está acometido aqui. Só que aí eu vou lá e eu confirmo tudo na orelha, no pavilhão. E para eu atuar aqui é muito mais prático. Eu posso ali fazer uma reflexologia e aí, ó, complemento com a aurículo. E é fantástico o tratamento, dá super certo. O paciente sai muito feliz da sala. Ele às vezes chega cheio de dor, sai de lá sem dor, já sai com, planando, sai sabe? Aí voando, né? vai lá para o ortopedista faz a prescrição da fisioterapia e ele vai.
Olha, dá tudo certo, sabe? Dá tudo Gente, certo. o que eu Como acho, a eu acho Miriam interessante. falou ali, deixa eu ver as horas. Ó, faltam 7 minutos, Miriam, pra Falta gente pouquinho encerrar. tempo. É assim, ó, eu gostaria de deixar bem claro para quem não é podólogo, né? Porque temos algumas podólogas aqui também nos assistindo, mas como o nosso intuito é para não profissionais, eu gostaria de deixar aqui uma coisa assim mais específica, né? Podologia, ela é uma área da saúde, ela é ciência e o trabalho do podólogo, ele é, antes de mais nada, preventivo. Ah, eu não tenho nada, eu não preciso ir no podólogo. Então, você vai no podólogo para você não continuar a não ter nada. Gente, eu atendo bebê de 20 dias, tá? Aí, Adriana, fibromialgia, talvez a acupuntura te ajude um pouco, a reflexologia te ajuda um pouco, a acupuntura tanto normal como auricular, mas infelizmente fibromialgia neste momento não existe uma cura, existem alguns tratamentos que dão certo, está sendo testado a aplicação de laser, né, se não me engano é na USP de São Carlos, não tenho muita certeza disso. Não tem problema nenhum, não. Pode, não tem desculpa. Não precisa pedir desculpa. Parece que na USP de São Carlos que está sendo feita uma pesquisa, já está em andamento a aplicação em pessoas, né, o laser, mas por enquanto não tem nada aprovado e já posto para tratamento, tá? Então, assim, o podólogo, ele é, antes de mais nada, um profissional da área da saúde que trabalha com a prevenção. Você tenha ou não patologia, tá? Você tenha ou não patologia, esse profissional, ele tem capacidade de te orientar, de te encaminhar para outros profissionais, tá? Com uma, como é que se fala? Com uma pré-avaliação, tá certo? Então, quando você chega num dermato, quando você chega num físio, quando você chega num ortopedista, ou no vascular, esquecemos de falar do vascular, Isso. né? Você já pode chegar lá com uma pré-avaliação. Não estou dizendo que ela vai estar correta, tá? Porque nós não temos meios muito específicos para fazer uma avaliação muito profunda, que são os exames, como os médicos podem encaminhar vocês a fazerem. Nós não podemos, tá? Mas nós temos meios de fazer algumas avaliações com alguns aparelhinhos, como Doppler vascular, tá? Como monofilamentos, agente de diapasão, para conseguir orientar vocês e encaminhar vocês para um profissional competente para trazer uma melhora da situação de vocês. A diabéticos, né? A nossa maior atuação tem sido feita junto a pacientes com diabetes, tá? A gente consegue trazer um conforto, a gente consegue dar orientações, né, que vão ajudar eles no dia a dia, tá? Enfim, a gente tem o poder de encaminhar vocês para um profissional da área, né, mais especializado, que seria o físio, o dermato, o ortopedista. Da mesma forma, eu tenho certeza que a Eli, assim como eu, tem esses profissionais que fazem o primeiro tratamento e depois encaminham os pacientes deles para nós, né? Sim. Então eu tenho pediatra que me manda bebês que já nascem com unhas encravadas, que não precisa fazer cirurgia, basta você fazer o tratamento correto, sabe? Que o bebê fica com a unha perfeita, né? Eu tenho pessoas de diversas idades que foram fazer tratamento de unha encravada no dermato, fez uma microcirurgia, depois o dermato manda para mim, que é para continuar a fazer o corte correto, o procedimento correto para que essa unha não encrave novamente, porque ela pode encravar, gente. Tá? Miriam, a live vai cair, tá aqui 13 segundos. Então, gente, ó,
Obrigado por quem esteve com a gente. Beijo, obrigada, Miriam. Beijo para você, Eliana.